Isso aí, pessoal, estamos de volta aí juntos, hein? Mais uma aula de geografia, vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organizações econômicas mundiais e os blocos regionais. Vamos tentar entender um pouquinho a importância dessas organizações econômicas, tá? Qual que é a função delas? Vejam só. Primeiro, deixar forte esses países que estão juntos nesses blocos, tá? Fortalecer economicamente e também dentro da circulação dessas pessoas também, com relação a taxas de alfândega, de tarifas, tá? Impostos. Então tem todo o motivo pelo qual existe toda essa organização, tá? E principalmente na formação desses blocos regionais. A gente vai começar a entender agora um pouquinho de cada um deles. Cada um deles tem uma característica em particular, tá? E a gente inclusive já ouviu falar sobre algum deles. E um muito importante, que entra dentro de um bloco aí bem importante regional, tá? Vamos lá. Como os países se organizam economicamente? Então veja só, eu coloquei aqui estágios de produção. Então, os países hoje, logo quando surgiu essa globalização, lembram lá no final da Guerra Fria, quando ela deu um boom, né? E houve então essa abertura econômica para que outros países colocassem suas empresas, suas filiais dentro de outras empresas. Esses países eles tiveram que começar a se fortalecer, ou seja, em vez de competir um com o outro, começar a se ajudar, tá? Estágio de produção envolve indústria, envolve a forma de comércio e como vai ocorrer principalmente a venda daquelas mercadorias, tá? E estratégias. Como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou administrar isso, essa minha empresa, essa minha indústria, tá? Como que eu vou estipular maneiras de fazer com que essa indústria esteja em determinado país? Né? Que taxa que eu vou usar? Né? Como que eu vou fazer a seleção daquele produto, daquela matéria-prima? Quem vão ser os meus concorrentes diretos, indiretos? Então, tudo isso vai envolver uma organização, tá? Dentro dessa organização econômica, existe aí o comércio internacional, o multilateralismo. Vejam só, para que pudesse se desenvolver esses acordos, a formação desses blocos, né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma fiscalização para ver se tudo está sendo seguido conforme os protocolos, conforme os acordos que foram feitos. O órgão, então, né, esses acordos comerciais, envolve todo o âmbito internacional de formação desses blocos, tá? Organização Mundial do Comércio, conhecido como a OMC, tá? Enquanto esse órgão está ali, né, proposto estar ali, para poder fazer essa fiscalização, para ver se realmente está sendo colocada em prática toda essa parte de verificar tarifas, taxas, toda essa parte de circulação, né, de valores. Existem grupos que vão a favor, né, que estabelecem algumas regras para países desenvolvidos, tá? E outros que cuidam para que países, nações que têm uma classe de renda, países não tão desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, não seja discriminado, tá? Não sejam impedidos de também evoluir. São eles, então, a GATE e também a NMF, tá? Que são as nações aí nações mais favorecidas, tá bom? Vamos lá? Os principais blocos regionais. Por que regionalizar? Por que os blocos? Eu fiz questão de colocar uma imagem aqui do Instagram, tá? Por que eu coloquei essa imagem aqui do Instagram? Vejam só, vocês já viram muitas vezes uma página bem famosa do Instagram, que alguém vai lá e coloca, por exemplo, vamos colocar lá a Lulu. A Lulu é uma famosa maquiadora, tá? Ela vai colocar lá uma promoção. Ganhe R$4.000. Se você clicar no comentário, mas principalmente se você seguir essas outras 10 pessoas aqui. Essas outras 10 pessoas não têm nada a ver com o produto dela. Não são muitas vezes nenhuma maquiadora. Eles vendem um outro produto. Mas você vai lá, clica nessas pessoas, seguem essas pessoas. Ou seja, automaticamente aquela maquiadora está fazendo com que você está vendendo a informação de um outro produto dentro do segmento dela, tá? Então ela se une com esse outro grupo, fortalecendo.
tá? Vou dar um exemplo bem prático. Estava eu no meu Instagram, um belo dia, onde eu vi ali, clique aqui, siga essas outras 10 pessoas e ganhe R$4.500. Fiquei pensando comigo, nossa, R$4.500? Assim? Nossa, quanto dinheiro essa mulher está gastando? Fiz uma conta matemática. Peguei esses 4.500 e dividi entre as pessoas envolvidas nesse concurso, né? Essas outras pessoas que eu deveria seguir. Nossa, ficou super barato, porque dividi um pouquinho para cada uma, né? Então veja só a política do marketing ali dela, né? É a mesma coisa, muito parecido, tá? Esses blocos, então, eles servem para se ajudar. Lembram da Benelux? Por que eu vou competir se eu posso me juntar a outros países para poder investir mais dinheiro? Ou seja, para poder ter mais investimento, mais dinheiro, para poder desenvolver aquele bloco, né, economicamente. Mais ou menos deu para entender? Então tá bom, daqui a pouco a gente vai esclarecer um pouquinho melhor. Vamos lá. Zonas de livre comércio. Então, aqui, pessoal, eu dei como exemplo o NAFTA, tá? Composto pelos Estados Unidos, Canadá e México. Aqui, ele torna os produtos com a mesma tarifa, tá? De circulação. Então, isso faz com que os 3 países possam trabalhar as mesmas tarifas alfandegárias, tá? Então, isso facilita essa área de comércio, tá? Essa é a função desse grupo, tá? Desse bloco econômico aqui, zonas de livre comércio. Aí eu tenho um outro, que é vamos fazer um quiz agora para colocar na prática aí, para ver se vocês conseguiram entender essa parte do NAFTA. Vamos lá.
Vamos lá? Vamos retomar então, pessoal? Olha lá, quais dos países abaixo, então, compõem o NAFTA? Vamos retornar ao slide anterior? NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Objetivo do grupo aí, ó, do bloco? Tratar aí da zona livre de comércio, as tarifas, né? Então, a resposta correta é Estados Unidos, México e Canadá. Fácil demais, né? Vamos lá. Próximo bloco. Esse aqui é muito conhecido, a gente ouviu falar muito dele. Tem muito a ver, tá, gente? Por quê? É o nosso bloco aí, tá? A gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre ele também. Vamos lá. União Aduaneira. Então, a Zona de Livre Comércio, União do Mercado Comum. O exemplo desse é o Mercosul. Veja só. Além de ele tornar mais barato, tornar essa unificação de valores com relação às tarifas desses produtos, tem uma característica, um diferencial nesse bloco, tá? Ele torna os outros produtos de outros países mais caros. Então veja que interessante. Isso para quê? Para ter um incentivo de que um país adquira o produto do outro, tá? Essa é uma das principais características aí desse bloco, tá? Vamos dar uma olhadinha então aqui. Por que eu fiz questão de colocar esse bloco em evidência? Porque é um bloco que o nosso país aí faz parte, tá? Então aqui pela legenda, vocês podem verificar então quem são os países que fazem parte desse bloco, tá? Com relação aos países que são associados, mas que ainda não entraram, não aderiram ainda, tá? Então eles estão ainda observando, ou seja, o país, pessoal, para entrar num bloco, para ele fazer parte desse grupo, ele tem que também ter algo, um benefício para esse grupo, tá? Seja ele financeiro ou ele de circulação de pessoas. Então, por isso que existem os países que aderem a esse grupo, tá? Que estão presentes nesses grupos e aqueles países que ainda estão associados, ou seja, eles estão observando, tá? A importância desse grupo, até onde que eles podem fazer parte desse grupo, o porquê também, tá? E se esses outros países também querem a associação, a adesão desse outro país também, tá? Fazem parte, então, desse grupo dentro do Mercosul. Venezuela, Brasil, então, tá? Paraguai, Uruguai e a Argentina, ok? Lembrando que existem os outros países que também observam de longe, né? Não fazem parte e nem são associados, tá? Com relação a esse bloco. Isso quer dizer que, retomando, esses países em azul aqui, a circulação de valores, de tarifas de produtos e mercadorias vão ser bem menores do que os outros produtos que vêm desses outros países, tá? Essa é a diferença da União Aduaneira com a Zona Livre de Comércio, tá? Vamos lá, quiz. Quais dos países abaixo compõem o Mercosul? Rapidinho, fácil demais essa para vocês. Vamos lá?
Fácil, né? Muito. Vamos lá? Sem dúvida nenhuma, essa primeira questão aqui, tá? Tudo bem. Vamos lá. Mercados comuns. Esse aqui é bem legal, gente. Olha só, por quê? Porque a gente falou muito desse grupo, tá? Por isso que eu falei que a gente ia falar dele. Vamos lá. Um grupo muito importante. Qual que é a característica desse grupo? Ele tem uma união econômica incrível, tá? Nesse grupo de países, tá? Então ele tem uma força econômica bem grande. Esse mercado comum aqui significa isso, tá? A União Europeia é o grupo que simboliza isso hoje, tá? Só que ela vai além disso. Por quê? Além dela ter essa união econômica muito forte, ela tem a união monetária. O que significa isso? Ela tem a união econômica e tem ainda uma única moeda utilizada nesse grupo de países. Por isso que eu coloquei aqui para vocês aqui esse esquema, ó. União Europeia com mercado comum, tá? Moeda única, que é o euro, compondo então um conjunto de União Econômica e União Europeia. Por isso que eu falei para vocês nas outras aulas que a União Europeia é o grupo regional mais importante do mundo, tá? Por quê? Porque ela consegue unir a parte econômica, essa estabilidade econômica desses países e principalmente a utilização de uma única moeda, que é o euro. E a gente viu a importância dele. Euro faz o quê? A integração desses países, tá? Faz com que a circulação desse dinheiro facilite para esses outros países investimento, circulação, faz com que países, por exemplo, que utilizam, vamos falar do dólar, né? Quando você se utiliza de uma única moeda, o dólar não se torna tão competitivo com relação a ele, né? Tanto é que eles estão aí bem próximos aí em âmbito mundial, tá? Integração total, confederação. Isso que é bem importante também. Então, eles possuem, né, esse grupo, essa união de países aí, possui uma união econômica, tá? Tem aí a união política, também a força militar. E forma-se então um único Estado. Referência dessa integração total, ou seja, dessa confederação, é o Reino Unido, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho desse BRICS, tá? Grupo de países de economias emergentes. Professora, mas o que são países emergentes? Essa palavra vem de emergir, ou seja, países que saem de um nível inferior para um maior, tá? Ele cresce, ele tem uma extensão econômica, tá? Esses países que são emergentes, que fazem parte desse grupo, lembrando que os BRICS não é um bloco oficializado, bloco econômico, tá? A função dele é o quê? Estruturar para que esses países tenham força econômica, tá? Mas a economia desses países, eles são estáveis, tá? Eles não são estáveis, eles são instáveis. Por quê? Uma hora ele pode ter um avanço maior, outra hora não, principalmente países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, tá? Isso é bem importante eu frisar para vocês. Então vamos lá, grupo de países de economias emergentes formados por Brasil, ó o Bzinho aqui, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ixi Maria, a professora errou, era para ser um A aqui. É porque aqui está em inglês, tá pessoal? South Africa, tá? Nossa, eu sou ótima em inglês, perceberam, né? Por isso que é a África do Sul ali representada pela letra S, tá? Incluída depois ao grupo, tá bom? Vamos lá. Objetivos, então. Criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos. Esse banco foi formado e está presente hoje na China, tá, gente? Ele serve justamente para isso, para essas reservas, para dar um apoio, suporte para esses países. Fortalecer as economias dos países. Estabelecer cooperação nas áreas técnica, científica, cultural e no setor acadêmico. Então, eles têm essa função também, tá? Esses países se ajudarem nesse sentido, para que eles possam também crescer em outros aspectos, não somente na parte de economia. Aqui eu fiz um gráfico, né, um mapa conceitual, para fazer um resumo para vocês, tá? Então, tem aqui Mercosul, né, o ano de criação dele, os países que fazem parte, né, os principais blocos, tá? Pode ver que eu não coloquei o BRICS aqui, tá bom? Então, eu coloquei Mercosul, 1991, Argentina, Brasil, Paraguai, Venezuela, Uruguai. Qual a característica do grupo, tá? União aduaneira. Lembrem-se, com relação à tarifa dos produtos desses países se relacionarem de forma iguais em relação à tarifação, né? Porém, os dos outros países tornam-se mais caros, tá? Para esses países. Para que isso? Para incentivar a compra
entre esses países aqui, tá? União Europeia é o ano de criação e quando se fazia parte desse ano, né, de ano de criação, os 28 países, tá? Lembrando que agora são os 27. O mercado comum, a União Econômica e Monetária, tá? Lembrando aí que por que disso? Porque tem o euro, tá? NAFTA, Acordo Livre Comércio da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Professora, no NAFTA, aqui tem um livre comércio, tem um livre circulação de pessoas? Não, não tem. Por isso, inclusive, que existe a barreira entre Estados Unidos e México. Aqui é a Zona Livre de Comércio, ou seja, tarifas de produtos, tá bom? Diferente da circulação que acontece de livre de pessoas aqui, ó, na União Europeia, tá? A PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, países asiáticos, americanos e Oceania. Livre comércio de investimentos. Aqui é um grupo muito importante, porque ele vai incentivar esses países que fazem parte desse bloco ao crescimento a nível global. Então, isso é bem importante, tá? Porque ele ajuda tanto na parte da economia, mas principalmente nos fundos de investimento, com a utilização de bancos, inclusive. Tá bom? Quiz, bem rapidinho aí para vocês responderem. Vamos lá?
Vamos lá responder? Muito bem, resposta correta é Itália, França e Holanda. Sim, gente, geograficamente, é uma posição geográfica, tá? Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai e Uruguai estão na Europa? Não, né? Muito bem, muito fácil essa, hein? Lembre, se você não assistiu a aula sobre a União Europeia, tem que assistir. Vamos lá? Próximo slide. Qual dos blocos econômicos abaixo possui união econômica e monetária? Qual desses dois blocos? União Europeia ou Mercosul, que possui uma união econômica e ainda uma moeda única de circulação, dinheirinho único.
Mais fácil que isso, só questão de vestibular, né, gente? Com certeza. Vamos lá. Qual do bloco, então? Qual dos blocos? União Europeia, claro, né? Por quê? Ela possui aquela união conjunta economicamente e possui o euro, tá? Então, a resposta correta é a União Europeia. Tudo bem. Gente, espero ter ajudado vocês novamente nessa aula, tá? Já tô com saudade aí, mas a gente se vê muito em breve aí na próxima aula, tá bom? Beijo, até a próxima!